Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com uma temática que é muito interessante. Como está aqui no título, a temática é tipos de narrativas para uma história de dados. Ou seja, qual que é a importância de uma narrativa para você construir uma boa história de dados? Então, muitas vezes nós pensamos que os dados simplesmente eles têm que serem tratados e depois você mostra esses dados, ou seja, cria um storytelling, coisa do tipo. Aí já vai a primeira dica para vocês. Storytelling não é pegar os dados e colocar num dashboard. Isso nunca foi um storytelling com dados. Storytelling com dados ele precisa ser planejado. E no meio desse caminho aqui, você vai perceber que existem várias técnicas que você pode estar utilizando para que os seus dados tenham mais eficiências quando você for contá-los. E por quê? E qual que é a importância de contar uma boa história com dados? E qual a importância de construir essa narrativa? Por quê? Primeiro, quando você está tratando os seus dados e mostrando para o cliente, de fato você quer mostrar uma coisa que se chama valor. Então você quer mostrar o valor para o cliente dessa informação, porque isso pode virar lucro, isso pode reduzir custos, enfim, você pode ter algumas vantagens nesse processo. Então, para que isso mostre valor, você tem que aplicar técnicas onde você consiga valorizar um dos maiores recursos que você tem, que é o tempo. Você pode ter dados em abundância, quantidade de processamento em grande quantidade, mas uma coisa você não tem em grande quantidade, que é o tempo. Então, quando você trabalha uma narrativa de uma história com dados, o propósito é que você pegue lá o seu insight central, que eu já expliquei para vocês como é que funciona em outros vídeos, e você consiga trabalhar isso de uma forma inteligente, estratégica e muito bem projetada. Dessa forma, você pega esse dado trabalhado e consegue o objetivo principal dele, que é transformar em valor. Mas para isso, você precisa construir a história correta, ou seja, a narrativa correta entre seus dados. Então, para que isso ocorra, você tem que entender que o processo de tratar dados e mostrar dados ele tem um longo caminho. Esse encurtamento disso, você cria algumas dificuldades nesse processo em que pode atrapalhar o entendimento que as pessoas interessadas nos dados deveriam ter. Ou seja, nós devemos fugir de qualquer situação onde o seu público-alvo não consiga identificar qual é a história correta nos seus dados. Então imagina só, nessa imagem aí vocês podem ver que um processo de contação de história, digamos assim, existe um processo gráfico, a questão de ideação, como é que esses dados vão ser trabalhados e a construção de um processo. E quais as perguntas que nós poderíamos fazer em relação a isso? Ou seja, quais as técnicas utilizar? Como construir essa narrativa? Qual narrativa é mais eficiente? Esse vídeo ele traz essa ideia de como isso é importante para você. Então, existem modelos narrativos em que você consegue construir esse processo de história. Então, essa história ela tem que ser observada em diversos aspectos. Então, quando você parte, a construção de uma narrativa nada mais é de como você pega os seus dados e conta uma história, ou seja, um filme desses seus dados, em que você consegue ter um início, meio e fim desse processo para que ele consiga entender. Ou seja, o modelo narrativo ele parte por esse processo e você descobre a melhor forma de contar a história com seus dados. Todo conjunto de dados pode ser contado da mesma forma? Claro que não. Por isso que existem modelos diferentes e essas diferenças entre esses modelos pode lhe conquistar uma vitória na hora de apresentar esses dados ou não. Então,
A primeira método que tem se chama Tragédia de Aristóteles. Então, na tragédia de Aristóteles, nós temos o seguinte contexto. Nós temos um começo, meio e fim, basicamente isso. Então, a tragédia de Aristóteles, ela pega, é como se você pegasse os seus dados e falasse assim, esses dados, existe uma complicação neles, nós fizemos isso e você faz um desvendamento. É como se você desse um nó em uma corda e depois você desfazesse esse nó nessa corda. Então, algumas obras de Shakespeare, por exemplo, utilizam essa estratégia. Basicamente, se você pegasse uns dados de exemplo, imagina só que o número dos seus clientes caíram e você queira fazer o seguinte: vou aplicar esse modelo para contar uma história de uma análise de dados que eu fiz com essa problemática. Então seria, o número dos clientes caíram, ponto. Quais são as complicações relacionadas a isso? Como é que foi resolvido, que é basicamente ali o meio da história, e como é que foi sendo solucionados os passos para chegar ao fim, ou seja, para aumentar o número de clientes. Então, após identificar as complicações, você faz uma solução e vem desvendando esse processo para chegar ao fim dessa análise. Esse é um dos modelos mais simples que tem. Você tem que ter certeza que ele se adequa à sua solução. Algumas problemáticas desse modelo é que ele falta e é carente por detalhamentos. E isso pode prejudicar no seu processo de mostrar esses resultados. Às vezes, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é muito claro para as pessoas como é que você está apresentando esses resultados. Então é importante apresentar esses resultados, ou seja, você pegar o que você descobriu e apresentar de uma forma clara e estruturada. Esse meio desenvolvido por Aristóteles talvez não seja o mais adequado, porque em ambientes que as pessoas não têm conhecimento dos dados. E tem um outro método que se chama pirâmide de Freytag. A pirâmide de Freytag, ela veio para tentar resolver algumas problemáticas relacionadas ao modelo de Aristóteles. Então, o que você faz? Existe na pirâmide de Freytag, existe uma exposição inicial do tema, ou seja, da sua temática. Depois dessa exposição inicial, existe um ponto de incidente. E a partir desse ponto nos dados, você tem uma ação crescente até chegar ao ponto mais alto da sua apresentação, ou seja, da ideia que você quer vender com seus dados. Depois disso, tem uma ação decrescente, direcionada para uma resolução do processo e depois para uma conclusão. A pirâmide de Freytag foi uma grande evolução nesse processo de contar, de criar uma narrativa para você contar uma história. Entenda que essas técnicas elas são aplicadas no cinema, videogames, enfim, outras técnicas, e agora estão sendo utilizadas em dados pela importância de mostrar os dados. E o outro muito bem conhecido, que você já deve ter ouvido falar, é a jornada do herói. Só que a jornada do herói ela foi desenvolvida por Campbell e ela tem uma série de etapas onde você constrói a narrativa, aí vem, identifica a problemática, apresenta a solução, a problemática novamente. Ela serve para muitas coisas, é excelente para jogos, é excelente para muitas coisas, mas para dados ela é uma etapa muito complexa e pode acabar não mostrando o que você quer. E existe a nossa principal técnica, que eu vou apresentar para vocês, que é o arco de contação de história com dados, que ele é uma evolução da pirâmide de Freytag. E ele é dividido em 4 pontos principais, que é a configuração do caso, o insights em gestação, momento eureka e solução de etapas seguintes. Pode perceber que alguns desses pontos nós falamos até em outros vídeos. Por exemplo, você tem que entender o que é um insight para conseguir aplicar isso, tá bom? Qual que é o insight central. E como é que é apresentado isso? Imagina que você tem esse gráfico
e você identificou um comportamento diferente nesses padrões quando você fez sua análise exploratória. Então você identificou o que é o gancho. Esse gancho, ele é simplesmente a configuração inicial do caso, ou seja, é o seu ponto de partida com os dados. E a pergunta que você deve responder é: o que mudou de maneira inesperada nos meus dados? Então, se você quer contar para alguém como seus dados têm valor, como é que sua narrativa pode gerar lucro, reduzir despesas, aumentar a velocidade no desenvolvimento de um processo, descobrir, sei lá, uma doença, e você quer uma cura para uma doença, você quer justificar tudo isso, então, primeiro, diante dos seus dados, descubra qual que é o gancho que você tem para ele nessa metodologia do arco de contação de dados. E responda a seguinte pergunta: o que mudou de maneira inesperada? Identifique o que mudou de maneira inesperada. Gere esse gráfico. Depois você vai identificar os insights em gestação, ou seja, o que influenciou na contribuição para a mudança. Então você pega daquele seu ponto de dados que você identificou, você vai entrar nesses dados e vai identificar o insight em gestação, ou seja, dentro daquele grupo específico de dados, o que ele está mostrando, o que ele tem de diferente dos demais pontos de dados. E você tem o primeiro insight em gestação e a pergunta que tem que ser feita é: o que influenciou ou contribuiu para essa mudança? Após isso, você faz um outro tipo de gráfico e você vai responder qual outras evidências ou outra evidência é necessário para apoiar, ou seja, o que é necessário para apoiar e o que é útil nesse processo. Então você apresenta um outro insight de dados que você está meio que justificando por que aqueles dados devem ser trabalhados. Em seguida, você está chegando no seu momento eureka. Então, insight em gestação, depois você vai para o seu momento eureka. No momento eureka, você vai responder qual será o impacto se nada mudar. Ou seja, se você não mudar nada, depois que você descobriu aqueles dados, a queda do cliente, se você não mudar nada, o que vai ser impactado? Vai ser reduzir 30%. 30% de quê? Do meu lucro? Vai reduzir 30% da minha eficiência? Ou vai aumentar? Então esse é o seu momento eureka. E você pode representar em um gráfico dessa forma. Em seguida, você vai ter que identificar responder duas perguntas, que essa é as soluções e etapas seguintes. Nessa etapa de soluções e etapas seguintes, você vai colocar aí quais são as opções que você tem para se trabalhar depois do seu momento eureka, quais são as opções que você tem para fazer, para melhorar, para reverter aquele prejuízo, para aumentar o número de clientes, para aumentar o número de lucro, e a outra, qual o melhor curso de ação. Então, a partir daqui, você cria um projeto em que você tem os dados, trabalha os dados. Antes de gerar seu dashboard, você constrói uma narrativa para o que você quer mostrar nos dados. Aí você pega naquele nosso vídeo do insight central com os dados e você entende o que você deve focar. Faz esse tratamento, constrói sua narrativa de forma adequada e apresenta isso. Então você que é cientista de dados, aprenda a aplicar essas técnicas, porque elas são muito importantes para o texto mais popular que existe, para você vender o seu peixe. E essa é a dica que eu deixo hoje. E desde já, muito obrigado. Valeu!